Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem para você entender o porquê nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Vamos iniciar a nossa mensagem com um versículo bastante pregado, porém vamos nos aprofundar um pouco mais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Você percebe aqui que o mesmo evangelho para um é loucura e para o outro é o poder de Deus. Vamos entender a definição de loucura. Loucura é ter uma visão distorcida da realidade, achando que o certo é errado e o errado é certo. O louco toma decisões erradas, achando que vai correr tudo bem. A loucura espiritual vem do pecado, que distorce a visão. Para quem está preso ao mundo do pecado, o evangelho parece uma loucura. Você percebe que aquele que vê tudo de maneira distorcida, ele vê o evangelho como loucura. Ou seja, aquilo que dá para ele liberdade, aquilo que dá a ele liberdade, ele entende que aquilo é um aprisionamento. Tem muitas pessoas que dizem: eu não vou me submeter à Bíblia, a doutrinas, porque eu sou uma pessoa livre. E na verdade é o contrário. Quando eu me submeto à palavra de Deus, eu me submeto a obedecer a Deus, aí é que eu sou livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é conhecendo os meus direitos, sim, conhecendo os meus deveres, que eu sou uma pessoa livre. Então, eu queria colocar aqui para você o evangelho como uma ilha. Tem pessoas nadando para lá e essas pessoas que estão nadando em direção a essa ilha chamada evangelho, chamada salvação, elas enfrentam diversas barreiras para chegar lá. Elas enfrentam a dúvida, elas enfrentam as tentações que vêm como propostas de desistências, ela enfrenta o cansaço, ela enfrenta o orgulho, ela enfrenta a mentira. Não é fácil nadar para essa ilha. Talvez eu possa até dizer que para nadar para essa ilha, muitas vezes é necessário você nadar contra a correnteza. A correnteza, como eu disse aqui, da dúvida. Vira e mexe, pessoas são atacadas com a dúvida. Será que Deus existe? Será que Deus, se Ele existe, Ele se importa de fato comigo? Ela enfrenta a correnteza das tentações. É a tentação de desistir, é a tentação de olhar para onde ela não deve, de olhar para o passado dela, de focar em algo que não seja construtivo, focar nas brigas, em discussões. Ela enfrenta a correnteza do cansaço, daquele que não é nem um cansaço físico, mas um cansaço mental, aonde a pessoa ela quer apertar um botão ali de pausa no intelecto. Eu não quero ouvir mais nada, eu não quero aprender mais nada. Ela enfrenta esse tipo de correnteza para nadar para essa ilha chamada salvação, o orgulho. Muitas vezes essa pessoa ela estará em situações aonde ela vai precisar da ajuda e da ajuda de alguém talvez até entre aspas menor do que ela, já que não existe ninguém melhor que ninguém ou pior que ninguém.
Mas o orgulho, ele vem forte no coração. E a pessoa, ela acaba vivendo de aparência. Já que ela não pede ajuda, então agora ela precisa transparecer que está tudo bem. Ela enfrenta a correnteza da mentira, aonde ela ouve é, você nasceu para sofrer, você nasceu para poder, infelizmente, é assim. Você tem que aceitar. Você nasceu para viver nessa situação. Você não é importante para ninguém. São mentiras que você precisa ignorar para continuar nadando para essa ilha. E de um outro lado, nós temos dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa que é aquela que chegou na ilha. Ela nadou, ela enfrentou tudo isso aqui. Ela chegou na ilha e quando ela chegou na ilha, por algum motivo, ela decidiu pular na água de novo. Ela decidiu voltar para a correnteza, voltar de novo a viver aquelas mesmas situações que faziam ela desistir, que faziam ela sofrer, que faziam ela sentir de novo aquele vazio dentro dela. É aquela pessoa que ela enfrentou tudo aquilo que aquele primeiro grupo, que nadou, que venceu, que enfrentou, mas ela decidiu novamente pular na água. E o outro grupo são aqueles que, mesmo sabendo que a ilha é o lugar certo a se estar, eles estão nadando na contramão. Enquanto eu aqui estou ministrando a você, eu tenho certeza que talvez muitas coisas estão vindo à sua mente. Talvez você possa estar pensando em alguém e você diz: puxa, é verdade. Aquela pessoa, ela venceu tudo e ela voltou a pular na água. Ela voltou de novo para os velhos rudimentos. Ela voltou a se entregar às paixões. E para a gente poder entender isso, já que aqui se levantou uma problemática, para entender melhor esse cenário aqui, eu quero contar com a ajuda de um grande profeta. Um profeta que o seu livro conta com 48 capítulos. Quero falar um pouco sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel, quando ele nasceu, o profeta da época em Jerusalém era Jeremias, e o Jeremias já estava pregando há 4 anos. Então, quando Ezequiel nasceu, Jeremias era o profeta e há 4 anos ele já pregava. E então Ezequiel ele vai crescer ouvindo as pregações, as profecias que Deus deu a Jeremias. E a mensagem que Jeremias pregava era uma mensagem de arrependimento, e se acaso eles não se arrependessem, eles enfrentariam o exílio, enfrentariam a Babilônia, o que faz Ezequiel ser aí contemporâneo de Daniel. Ou seja, o Ezequiel, ele vive na mesma época que o profeta Daniel. Ezequiel, o nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece ou Deus é a minha fortaleza. O pai de Ezequiel era Buzi, e o nome Buzi quer dizer desprezado por Deus. E é interessante que o nome do pai significa desprezado e o nome do filho quer dizer Deus é a minha fortaleza. Não importa o quanto alguém possa ser desprezado, não importa o quanto essa pessoa pode, pela sociedade ou pela família, ser colocado em um canto de exclusão. Deus é a fortaleza dos excluídos. Deus é a fortaleza dos mais fracos. Deus é a fortaleza dos menores. Porque muitas vezes o que faz as pessoas desanimarem é não olhar para Deus. Você pode pensar, Buzi podia ter ficado revoltado. Buzi poderia ter tido um filho e colocado o nome dele de aquele que também rejeita Deus, já que ele é um rejeitado, aquele que sofre, não. Ele colocou Deus é a minha
fortaleça. Sempre entenda, a visão das pessoas não é a mesma visão de Deus. Tem muitas pessoas andando de cabeça baixa, porque ao invés de darem ouvidos a Deus, estão dando ouvido às pessoas. Então, o pai de Ezequiel era Buzi e ele era sacerdote. Ninguém se tornava sacerdote porque queria. A família era uma família sacerdotal. Então, se o pai era sacerdote, o filho também iria ser um sacerdote. E o que leva aí Ezequiel a seguir essa linhagem sacerdotal é que a família dele, ela vinha do tronco de Arão e da família de Levi. Para poder ser um sacerdote, é necessário estudar bastante, e assim fez Ezequiel. Ele estudou por muito tempo, praticamente aí da sua juventude até aos 25 anos de idade, ele estudou para ser sacerdote. Então, o sacerdote era aquele que precisava, se fosse no tempo de hoje, cursar aí e se formar em duas faculdades que são bem complexas, bem difíceis e bem disputadas, que é a faculdade de medicina e a faculdade de direito, já que o sacerdote tinha que entender da lei e sacerdote tinha que entender de doenças, como a lepra. Ele determinava se a pessoa estava curada ou se a pessoa estava sã. Então ele necessitava estudar muito. Então ele estuda e quando ele tem 25 anos de idade, ele é consagrado a sacerdote. Só que aos 25 ele é consagrado e aos 30, o momento de exercer o sacerdócio. E, infelizmente, o que aconteceu? O primeiro ataque da Babilônia leva os jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E na segunda leva, Ezequiel também é levado para o exílio. E infelizmente, quando Ezequiel é levado para o exílio, está no momento dele começar o sacerdócio. E levado agora para Babilônia, ele se vê em uma situação difícil, porque ele estudou a vida inteira para ser algo que ele não vai poder ser. Mas Deus tinha planos diferentes para Ezequiel. E quando ele chega lá na Babilônia, talvez perguntam para ele: o que você sabe fazer? E ele diz: eu sou um sacerdote. Eu sei queimar incenso, sei oferecer sacrifícios a Deus, mas na Babilônia não vai ter templo, não vai ter tabernáculo, não vai ter tenda para que possa se fazer valer o sacerdócio. Então agora ele se vê exilado com o povo na Babilônia, mas o Senhor vai falar com ele. No livro de Ezequiel, já no capítulo 2, no versículo 1, diz: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Aqui no começo, talvez você não entenda, depois você lê lá o capítulo 1, Ezequiel ele está nas margens do rio Quebar e o Senhor vai aparecer para ele através de uma visão. Visão essa que é a visão dos quatro seres viventes, que os quatro seres, eles são simbólicos. O que eles representam? Eles representam os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele estava tendo uma visão daquilo que o Senhor faria, daquilo que o Senhor traria para o seu povo. Você vê mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo não obedecendo, não ouvindo as palavras de Jeremias, o Senhor sempre teve um plano de salvação para esse povo. Não importa o quanto alguém se afaste, Deus sempre tem um plano de salvação para essa pessoa. E aqui então, versículo 1, quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé. Aqui o Senhor ele vai falar com Ezequiel. E se você quer saber o que o Senhor falará para Ezequiel, fique aqui e acompanhe o próximo devocional.